Inaugurando mais um vídeo da série Livros Clássicos que você deveria ler de acordo com um tema, e você já viu no título do vídeo, a gente vai falar de morte. Eu trouxe aqui nove títulos, incluindo 2 que estão no meu Kindle, que eu vou mostrar pra vocês aqui no tablet. Mas como que é exatamente a morte em si? Qualquer morte? Na verdade, um personagem morrer em um livro, uma história, é a coisa mais normal, né, gente? Quantos de livros a gente vê, ou vai ser pro final, ou um personagem que morre no meio. Mas e o personagem que morre na primeira página, ou nas primeiras páginas de um livro? Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês hoje. Livros em que começam com uma morte. Não necessariamente precisa ser um personagem principal, mas são momentos importantes da história, porque eles vão ser definitivos para várias coisas que vão acontecer na obra, ou para a entrada de um personagem principal devido à morte de outro. Então tem muitos aqui que eu trouxe que vão falar do início, justamente do início dessa obra, na primeira página, na primeira linha, e também nas primeiras páginas, né, que vai ocorrer essa morte. Vamos lá, sem mais enrolação. Eu vou começar falando do livro que me deu a ideia de criar esse tema, que é A Morte de Ivan Illich. Eu estou relendo essa obra, essa pequeníssima obra e super importante, com os meus assinantes supremos lá do meu clube de leitura, que aliás, domingo, o dia que você está assistindo, a gente já vai se reunir para conversar sobre esse livro. Esse foi o primeiro livro russo que eu li na minha vida. Foi uma descoberta, abriu a minha mente sobre esse estilo de literatura, né? Esse estilo de escrita. Eu tenho essa versão aqui da editora Antofágica que eu recebi ano passado deles, mas a primeira vez que eu li foi da editora LPM. E aqui a gente tem já no título a morte do, né, falecido Ivan Illich. Então é óbvio que desde a capa a gente já sabe que o cara morre. E já no início a gente tem o seu enterro, mas ele é super importante porque ele leva o nome do título, não é à toa. A gente vai conhecer todos os pormenores, quem foi esse Ivan Illich até levar a sua morte. E também, principalmente, a gente levar essa história dele para a vida. A gente entender como que a morte em si, ela pode ser um estalo, ela pode ser bizarra, ela pode ser, não necessariamente ela precisa ser dramática para encerrar mesmo a era, né, encerrar a sua vida, não, às vezes ela vem de repente, ela não te avisa, e tudo aquilo que você criou, planejou, e até no seu melhor momento da sua vida, da sua carreira, você morre, você vai embora, ela te pega de jeito e não tem por onde escapar. Um dos melhores livrinhos de literatura russa para você começar a ler, para você poder entender o que é literatura russa, vale muito a pena. Nesse mesmo estilo de Ivan Illich, já no iniciozinho, na primeira linha, a gente vai conhecer uma personagem que começa a história morta, que é do livro da Maritza Pérez, A Fenda da Romã, Ofício das Trevas, que eu tenho aqui no Kindle. Tá disponível no Kindle, bem baratinho, gente, e vale muito a pena. No caso, esse livro, eles são de contos que trazem uma mesma personagem, que é a personagem Esmirna. Uma personagem que ama o Morro dos Ventos Uivantes e ela tá sempre adentrando em histórias, sempre entrando em locais em que acontecem coisas que ao final vai ser surreal as coisas que acontecem. E uma delas é esse conto. E o conto que eu tô falando hoje pra vocês é A Noiva de Papier Mâché, a segunda valsa. Vou ler pra vocês verem por que eu coloquei aqui. Ifigênia morrera. Por isso, Esmirnia saiu à procura de crisântemos. Aqueles gordos, imensos, descabelados, entranhados daquela luz amarela dourada. E foi com crisântemos que adentrou a capela funerária tão silenciosa, tão fria, tão vazia, tão isenta de emoção. Eu gosto muito dos contos da Maritza e eu preciso muito divulgar aqui pra vocês, porque são contos que eu senti na sua narrativa como se eu estivesse entrando realmente em um local, a cada conto, em locais muito antigos, sabe? Eu lembrando de uma forma bem proustiana, que eu consigo sentir até o cheiro do local, aquele local mais velho, cheio de histórias, sabe? Segredos escondidos. Como se eu estivesse entrando numa casa de madeira cheia de antiguidades, sabe? Bem antigo. É a sensação que eu tenho com esses contos da Maritza. E principalmente esse, que tem a mesma pegada dos outros. Você começa a conhecer a história, a gente tem aqui a morte dessa Ifigênia, conhecer um pouco a personagem e também como que levou a isso. Só que o final
ela não te prepara pro final. A gente já sabe que alguém morreu, mas será que pode acontecer mais coisa além disso? Pode, e que tem a ver com a Ifigênia. É isso que é interessante nos contos dela. Você conhece os personagens, conhece o ambiente, mas ela não te mostra em nenhum detalhe que vai acontecer alguma coisa. Você vai descobrir ali muito do nada, de repente. Isso é muito legal. Então, ao final, quando tem essa grande descoberta, essa revelação, é um impacto para quem tá lendo. Porque você não espera de verdade. É uma grande surpresa. Esse livro vai ainda aparecer na revista de outubro. Vou falar um pouco mais pra vocês. Eu já devorei esse livro, já li todos os 20 contos e é extremamente bom, tá? É muito bom. Ele tá por R$ 9,90 no Kindle, mas você também consegue o físico. E ele já saiu até no jornal, a Maritza. Ela é muito boa. Se você gosta de morte, uma atmosfera sombria, e se também você é amante de Morro dos Ventos Uivantes, como a Esmirna, que é a protagonista aqui dos contos, você vai gostar muito dessa história. Sério, o final desse conto, eu fiquei passada. E pra mim, que gosto de Frankenstein, eu amei demais. Eu sei que eu falo de clássicos aqui, né? Esse específico não foi um clássico, mas a forma da escrita lembrou muito. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar. Eu tenho dois aqui, que é até engraçado. Se você já leu a revista da Cruzoé de Poltrona de setembro, você vai entender do que eu tô falando, que é da rivalidade desses dois senhores aqui. Eu escolhi especificamente O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, que a gente tá lendo do meu clube de leitura agora na LC de setembro, e Helena, de Machado de Assis. Se você já leu esses dois livros, você já deve entender do que eu tô falando, porque o início deles eu achei bem parecido. E a rivalidade do Machado e do Eça, o pessoal já deve conhecer, e se não conhece, vai ver a revista, porque eu já falei sobre esse assunto. Primeiro de tudo, que a gente tem na primeira página a morte do pároco. E é preciso que esse pároco morra para que o nosso querido Amaro apareça na história, tá? Na paróquia de Leiria. Então, a forma como ele morre é muito parecida com a forma da primeira página de Helena. Então eu vou ler para vocês aqui já nas primeiras linhas do livro. O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1850. Morreu de apoplexia, o que era bem normal, né? E você vai ver muito isso no Crime do Padre Amaro, que é o mesmo que um derrame. Apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sesta, segundo o que costumava dizer. E quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo. O Dr. Camargo, chamando à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. Tá, parou aí. São as primeiras linhas de Helena. Agora, O Crime do Padre Amaro. A gente vai ler as primeiras linhas desse senhor livro. Foi no domingo de Páscoa, lembrando que em Helena ele morreu dia 25 de abril de 1850. 25 de abril também, muito provavelmente era uma Páscoa, tá? Foi no domingo de Páscoa que soube em Leiria que o pároco da Sé, José Miguéis, tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O Carlos da Botica, que o detestava, costumava dizer, sempre que o via sair depois da sesta, com a face afogueada de sangue, muito infartado. Vamos lá, as semelhanças aqui. Primeiro é a data, né, o dia. Não necessariamente o ano, mas provavelmente também era uma Páscoa lá em Helena. Segundo, a morte de apoplexia. Terceiro, por conta de uma sesta. E até o jeito que ele fala, quando uma outra pessoa fala do falecido, que é o costumava dizer. E aqui em Helena também, segundo dizia, né? Então, você vê a semelhança já no início da obra. Tem mais coisa parecida. Eu tô lendo o Crime e eu tô reparando que é bem parecido com Helena. A gente tem, de uma maneira diferente, motivações diferentes, um amor proibido. Mas quero deixar claro que as duas obras valem demais, muito a pena. Mas O Crime do Padre Amaro é o mais escandaloso, tá? Por mais que as duas obras, principalmente o Helena também, né? Como o estilo do Machado que a gente conhece, tem as alfinetadas, né? Sua crítica também. Mas o do Eça de Queiroz é muito maior, o seu escândalo, porque envolve a igreja, tá? Então ele acabou indo em um ninho aí bem pesado, que deu muito problema pra ele. Mas ainda assim, uma obra perfeita. Talvez você esteja pensando, será que ela vai falar desse livro? Porque se você já leu
O estrangeiro de Camus provavelmente sabe do que eu tô falando, que já na primeira linha a gente tem uma morte. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã, sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Esse início da obra é bem interessante pra gente já ver qual que é a natureza do Meursault, o nosso protagonista aqui. Envolve ali a indiferença ou uma dissimulação, né? Então a gente vai conhecer bem quem é esse personagem, né? E é justamente esse começo que é super importante, porque a gente está diante da mãe, né, e o falecimento dela. Então a mãe, como que você vai lidar com a morte da mãe dessa forma? Foi hoje ou foi ontem, né? Então isso aí é super emblemático para você saber com quem você tá lidando nessa narrativa. E não é só essa morte que tem aqui não, hein? Tem mais morte, mas essa é bem famosa. E a próxima indicação é Matilda, de Mary Shelley. Minha querida Mary Shelley. Já fiz vídeo aqui no canal sobre, também comparando essa obra com Frankenstein, porque ela usou essas duas obras para falar bastante sobre a sua vida, tá? Então tem paralelos ali com a sua biografia que são bem interessantes. Então aqui a gente tem a Matilda, a protagonista, que foi abandonada pelo seu pai. Só que a gente inicia conhecendo os seus pais, como eram apaixonados um pelo outro, até o iniciozinho a gente vê a morte de sua mãe, devido ao parto. E aí o pai, justamente o pai, vai embora, abandona a menina com raiva devido à morte da sua amada. E só retorna quando a jovem está com 16 anos de idade. Ele se sente mal, né, depois de todos esses anos. Quando ele volta, ele não enxerga a sua filha. Ele só enxerga a sua falecida esposa. E aí começam as questões bem interessantes, porém esquisitas, né, dessa obra, sobre ele estar apaixonado pela própria filha. Mas é porque ele estava em delírio mesmo, enxergando a sua falecida esposa, né, a sua amada, porque ela era muito parecida com a mãe. Só que aqui a gente precisava que essa morte acontecesse para poder conhecer aí o conflito principal da obra, que é justamente o pai e a filha, né, nessa condição. Então precisava que a mãe de Matilda morresse para a gente conhecer a história. Então vocês estão vendo aí que a morte no início dos livros, ela não é uma morte qualquer, é uma morte que precisa acontecer para que as histórias se desenvolvam, né? E o próximo que eu vou colocar aqui, apesar de ser um tijolão, a gente tem uma morte no iniciozinho também, né? É mencionada essa morte, que é o David Copperfield, esse grandão, esse senhor livro, e também o filho de Charles Dickens, né, como ele chamava. Mas a gente tem no iniciozinho o David Copperfield ficando sem pai, gente. Ele vai viver com a sua mãe, e o pai só conviveu com o David Copperfield quando ele estava dentro da barriga da mãe. Então ele não chegou a conhecer o pai, e seu pai também nunca viu seu filho. Então na obra é mencionada que quando ele nasce, ele já estava meses, né, falecido, pouco tempo falecido, e nunca conheceu seu pai. E por que que isso é importante? Porque a mãe do David Copperfield vai se envolver com um cara que tem uma irmã. Os dois vão ser o inferno na vida do David Copperfield, que vai trazer aí toda a trajetória muito triste, né, mas também com superação do personagem, mas justamente porque ela vai ficar sem o marido. Então ela vai casar de novo. E vai ser terrível para o David Copperfield, né? Então, mais uma morte aí que desencadeou elementos para desenvolver a narrativa. O próximo livro é interessante também, porque exatamente no título a gente vê algo anunciado. Já conseguiu saber qual é a obra? Só por eu ter falado anunciado? Eu tô falando de Crônica de uma Morte Anunciada, que eu só tenho aqui no e-book. Eu li há muito tempo esse livro. Esse é o livrinho do Gabriel Garcia Marques, o mesmo autor de 100 Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera. Mas o nome é Crônica de uma Morte Anunciada. A gente já sabe que o Santiago Nassar, ele vai morrer, infelizmente. Então já no início, a gente sabe que vai acontecer um assassinato. Não é uma morte morrida, uma morte acidental, é um assassinato. E primeiro a gente entender como que vai acontecer. Mas é uma das histórias bem tristes, eu achei muito triste quando eu li, porque ninguém fez nada. Então todo mundo sabia que o Santiago ia morrer, vocês têm noção disso?
Todo mundo sabia do plano do assassinato, a gente vai entender porquê de tudo isso. E a gente fica meio aflito, porque a gente tá lendo uma obra que você, junto com as pessoas, sabem que o assassinato vai ocorrer. Mas você espera que alguma coisa pode acontecer e ninguém faz nada para impedir isso. Mas o interessante é saber o porquê. Por que ela vai acontecer? Por que o assassinato vai acontecer? Né? Então, realmente é uma crônica, é como se fosse mesmo uma crônica, e ela está anunciada. Todo mundo sabe dessa morte, e é preciso também que essa morte ocorra, que a gente possa conhecer mais essa história. E nós, como leitores brasileiros, e falando de morte, como não falar do nosso querido Memórias Póstumas de Brás Cubas? Esse livro aqui também já me deu outra ideia para outro vídeo, o vídeo passado, né, que eu já falei para vocês, das narrativas inusitadas. Se você não foi assistir, tá aí nos cardzinhos, eu vou deixar a playlist, já tem 2 vídeos sobre essa série. Mas Memórias Póstumas a gente conhece o narrador morto. E é interessante que é uma morte muito fundamental para essa obra, porque ninguém vai contar a sua história. Somente ele pode contar a sua história. Mas ele tá morto, então seria impossível um morto também contar a sua história. E se o Brás Cubas não contasse essa história, quem contaria para ele? Então sim, o nosso narrador morto, ele precisou morrer para que a gente conhecesse a sua vida. Esses foram os 9 títulos que eu indiquei hoje pra vocês. Conta aí nos comentários quais desses vocês já leram. Me conta qual você mais gostou, qual você já leu ou você quer ler. E se você tiver mais opções dentro dessa categoria das mortes anunciadas, as mortes que estão no título, ou também o início, né, como a morte, me conta. Aliás, eu esqueci de colocar um aqui, talvez você também deve ter pensado nisso, como ela não colocou esse. Me veio na memória agora. Crime e Castigo de Dostoiévski, que realmente tem uma morte já no início do livro. Também precisa de uma morte para que a gente tenha um sentido na obra, né? Que é o assassinato do Raskolnikov, né? Com seu crime. Mas não deixe de comentar e me avisa aí quais outras indicações vocês não deixariam de colocar nessa lista. Falando pra vocês de novo, não deixem de adquirir, de conhecer esses contos da Maritza Pérez. Eu vou falar mais dele aqui ainda no canal, vai aparecer na revista do mês que vem e também no Instagram, então vai ter outros locais falando sobre os outros contos dela. Eu fiquei encantada com a narrativa da Maritza. Então não deixa de adquirir, tá? R$ 9,90, apenas R$ 9,90, gente, no Kindle. E eu juro pra vocês, de verdade, podem vir aqui falar pra mim, eu juro que vocês vão gostar dessa obra. Depois eu falo mais sobre esse livro dela, vou encher vocês com essa recomendação. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, também se inscreve no canal, se puder recomendar o meu vídeo, o meu canal para outras pessoas. E também muito obrigada por ter chegado a 12 mil inscritos. É muito louco saber quanto tempo já se passou e quanta gente nova tá chegando no canal, então eu fico muito agradecida. E também saiu um vlog na sexta-feira, se você não viu, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. É um vlog à mostra do que eu posto sempre, toda semana, para os apoiadores do clube. Então, toda semana eles assistem um vlog bem caseiro, pra gente ficar mais próximo um do outro. Então, tá liberado pra vocês assistirem. Caso vocês gostem, vocês podem assinar o meu clube de leitura, que tá aí abaixo na descrição. É isso, gente. Obrigada por ter chegado até o final. A gente se vê agora no próximo domingo. Tchau!